Muito bem, estamos aqui de volta para complementar o livro de 1 Crônicas. O livro de 1 Crônicas é o 13º livro na ordem canônica. Então, na ordem canônica, o 13º, na ordem dos livros históricos, é o 8º livro histórico. Sabe que o Antigo Testamento está dividido em seções. Nós temos a lei, o Torá, o Pentateuco, que são os 5 primeiros livros, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. E depois nós temos os livros históricos, que é um número de 12 livros. Nós temos o livro de Josué, o livro de Juízes, o livro de Ruth, 1 e 2 Samuel, 1 e 2 Reis, e o 8º livro, 1 Crônicas, o 9º, 2 Crônicas, o 10º é Neemias e Esther. Nós vamos ter Esdras, Neemias e Esther. São os últimos 3 livros históricos, não é? Então, nós estamos concluindo o livro de 1 Crônicas. 1 Crônicas foi escrito logo após o exílio, no retorno. Nós vemos isso nas genealogias, podemos dividir em 2 partes. Do capítulo 1 ao 9 são genealogias, que cobre de Adão até o ano 450 a.C., são 3.600 anos de história aproximadamente. E depois nós temos a história de Davi, o grande rei que reinou segundo o coração de Deus. Não era perfeito, mas era o rei que reina. O livro de Crônicas vai terminar com a morte de Davi, a transição do reinado de Davi para seu filho Salomão, aquele que vai edificar o templo do Senhor. Templo importante que foi destruído quando o povo de Judá foi levado cativo pelas tropas de Nabucodonosor. 1 Crônicas tem 29 capítulos, 942 versos. Nós estamos concluindo o capítulo 28 e 29. Mostra a transição de Davi para o seu filho Salomão. Crônicas menciona Davi trazendo a arca do concerto para Jerusalém, menciona a lista de reis, heróis, de comandantes, dos turnos que Davi fez, tudo que Davi fez de acordo com o seu coração de adorar a Deus. E agora o capítulo 28 e 29 é a conclusão do livro de Crônicas, a transição do reinado de Davi para Salomão. Capítulo 28, verso 1 diz: Então Davi convocou em Jerusalém todos os príncipes de Israel, os príncipes das tribos e os capitões das turmas que serviam o rei. Vários capitões, todos foram convocados. E os capitães dos milhares, e os capitães centenas, e os maiorais de toda a fazenda e possessão do rei e de seus filhos, como também os eunucos e varões, e todo varão valente. Então aqui nós temos uma convocação geral do rei para que todos viessem a Jerusalém, não é? E todos os valentes, todos vão vir a Jerusalém. Verso 2: E pôs-se o rei Davi em pé e disse: Ouve-me, irmãos meus e povo meu. Em meu coração propus eu edificar uma casa de repouso para a arca do concerto do Senhor e para o escabelo dos pés do nosso Deus. E eu tinha feito o preparo para edificar. Davi agora vai contar o seu desejo para todo o povo, para todos os príncipes, capitões do povo, todos os chefes de milhares, de centenas, qual era o seu desejo, né, de achar uma casa para a arca do Senhor. Porém, Deus me disse: não edificarás casa ao meu nome, porque és homem de guerra e derramaste muito sangue. A mesma justificativa Davi dá em 1 Crônicas 28, 2, por causa das guerras que ele fez, o sangue que ele derramou, que ele não iria edificar a casa ao Senhor. E o Senhor Deus de Israel escolheu-me de toda a casa de meu pai
para que eternamente fosse rei sobre Israel. Quando Davi diz eternamente, ele está falando dele e da sua descendência. Claro que o rei eterno da descendência de Davi é o próprio Cristo. Para que eternamente fosse rei sobre Israel, porque a Judá escolheu por príncipe, e a casa de meu pai, na casa de Judá, e entre os filhos do meu pai se agradou de mim, para me fazer rei sobre todo Israel. Então, da tribo de Judá, Deus escolhera Davi e o fez rei. Davi está lembrando que foi uma escolha divina, foi algo tremendo que o Senhor fez ao escolher ele, dentre os seus familiares, sua casa, para reinar sobre Israel. E de todos os meus filhos, porque muitos filhos me deu o Senhor, acredito que Davi teve mais de 20 filhos, nós temos uma lista aqui no livro das Crônicas, escolheu ele, o meu filho Salomão. Note que Davi menciona que a escolha foi do próprio Deus por Salomão, para se assentar no trono do reino do Senhor sobre Israel. Então Davi está chegando no seu final, ele aponta o próximo rei, que seria Salomão, e não Adonias, como Adonias tentou usurpar, não Absalão, que também tentou usurpar do trono do seu pai, mas sim Salomão. Salomão era mais novo, mas Deus havia escolhido ele. E me disse, teu filho Salomão, ele edificará a minha casa. Pronto, Salomão vai ser o edificador, por isso que o templo é conhecido como Templo de Salomão. E os meus atos, porque eu escolhi para filho e eu lhe serei por pai. O filho Davi, Salomão, cujo nome significa paz, iria edificar essa casa grande ao Senhor, a qual Davi já havia preparado todo o material, todo o ouro, toda a prata, para que essa casa fosse edificada, o cobre, a madeira, as pedras. E estabelecerei o seu reino para sempre, e perseverar em cumprir os meus mandamentos e os meus juízos, como até o dia de hoje. Era isso que Salomão deveria fazer, cumprir. Salomão vai falhar e devido à sua falha, o reino será dividido em dois, porque Salomão deixou-se corromper pelas suas mulheres, não é? Verso 8, agora, após perante os olhos de todo Israel e a congregação do Senhor e perante os ouvidos do nosso Deus, guardai e buscai todos os mandamentos do Senhor. Davi exorta o povo para que guarde e busque os mandamentos do Senhor. Ele convocou todo mundo para falar isso, vosso Deus, para que possuais essa boa terra. Interessante, para que possuais essa boa terra. Eles já habitavam na terra, mas a recomendação que vem desde o livro de Josué, da conquista da terra, de expulsar os inimigos, de ter o domínio da terra, vem de acordo com guardar os mandamentos, para que possais possuir essa boa terra, e façais herdar a vossos filhos, pois e vós para sempre, para que a terra fosse herdada, para que a terra se estabelecesse como concerto entre eles e Deus, era importante guardar e observar os mandamentos do Senhor, não é? Era o que Deus tinha dito a Josué, não te aparte do livro desta lei, antes medita, então farás esse povo herdar a terra que tenho prometido a Abraão, Isaque e a Jacó. E tu, agora vai direto a Salomão, parece que perante todo o povo, e tu, meu filho Salomão, conhece o Deus de teu pai e serve-o com um coração perfeito. Inteireza de coração, é o que Deus pede. Davi era um homem segundo o coração de Deus. E a maior herança que Davi passa não foi o ouro, a prata, o cobre, a madeira e a pedra que ele deixou, mas sim ao servir a Deus com interesse de coração, coração perfeito e com uma alma voluntária, não é? Nós devemos ter coração para servir a Deus de todo o nosso coração e a voluntariedade da alma. Ninguém é obrigado a servir ao Senhor. Deve ser da nossa vontade, alma voluntária.
porque esquadrinha o Senhor todos os corações. Deus é o Deus que esquadrinha, que vê o coração do homem e entende todas as imaginações dos pensamentos. Deus vê o coração, isso volta na unção de Davi, quando Samuel foi ungir. Samuel, tu vês a aparência, mas o Senhor vê o coração. Deus não só vê, esquadrinha, entende as imaginações e diz: se o buscares, será achado de ti. Quando há sinceridade em buscar ao Senhor, Deus se deixa encontrar, será achado. Porém, se o deixares, rejeitar-te-á para sempre. A rejeição a Deus causa também, a rejeição de nós buscarmos a Deus causa a rejeição da parte de Deus por nós. E o deixar rejeitará para sempre. Verso 10. Olha, pois, agora, porque o Senhor te escolheu. Ele lembra Salomão que Salomão era um escolhido de Deus. Olha, pois, agora que o Senhor te escolheu para edificares uma casa para o santuário. Esforça-te e faz a obra. Esse termo esforça-te vem lá desde Josué, não é? Esforça-te e tem bom ânimo. Aqui, esforça-te e faz a obra. É importante nós termos o esforço, a nossa parte. Muita gente diz, né? Faz a tua parte que Deus faz a dele. Alguns acham que está até escrito isso na Bíblia. Não está escrito na Bíblia isso. Mas está escrito na Bíblia, esforça-te e tem bom ânimo. Esforça-te e faz a obra. 1 Crônicas 28, 10. Esforça-te e faz a obra. E deu Davi a Salomão, seu filho, o risco do alpendre com as suas casarias. O risco quer dizer a planta, né? Do alpendre com as suas casarias e as suas tesourarias e os seus cenáculos e suas recâmaras de dentro, como também da casa do propiciatório. Davi tinha já desenhado tudo. O risco quer dizer que ele já tinha desenhado e entregue a Salomão a planta, não é? Para que Salomão pudesse fazer o templo, o desenho, não é? O do risco, aqui aparece com a palavra risco, algumas traduções diz desenho, planos. Verso 12. E também o risco, aí novamente, e também o risco, que seria o desenho, a planta, de tudo quanto tinha no seu ânimo, tudo que Davi queria fazer. Davi passou a saber os átrios da casa do Senhor. Os átrios são a parte mais interior da casa do Senhor, e de todas as câmaras eram os quartos em redor, para os tesouros da casa do Senhor, quartos que guardariam o ouro, a prata, tudo isso da casa de Deus, e para os tesouros das coisas sagradas, para a ordenação das coisas que seria sagrada, como incenso, o pão, tudo aquilo que seria consagrado ao Senhor. E das turmas dos sacerdotes, passou as turmas, nós temos as turmas no capítulo 24 dos sacerdotes, dos levitas no capítulo 25, e todos os utensílios do ministério da casa do Senhor, tudo aquilo que seria usado como utensílio, móvel, tudo isso passa Davi a Salomão. Olha a outra passagem que ele está fazendo. O ouro deu, todo o ouro, segundo o peso do ouro, para todos os utensílios da cada ministério. Então, o ouro que seria utilizado para o ministério, tudo é entregue. Também a prata, por peso de todos os utensílios de prata, para todos os utensílios de toda espécie de serviço. Nós vimos que Davi tinha preparado pelo menos 34 toneladas de ouro para a casa do Senhor, sem contar a prata, que era muito mais ainda. E o peso para os castiçais de ouro. Note que os castiçais da casa do Senhor seria tudo de ouro batido, e suas candeias de ouro, segundo o peso de cada castiçal e suas candeias. Não é? O tabernáculo tinha um castiçal, mas no templo vai haver pelo menos 7 castiçais. Também para os castiçais de prata, segundo o peso do castiçal e suas candeias, segundo o uso de cada castiçal.
castiçal era o candelabro, aqueles com 7 fontes, né, que iluminava a casa de Deus. Verso 16, também deu ouro por peso para as mesas da proposição. Isso era onde se punham os pães que os sacerdotes comiam sábado após sábado. O pão da proposição. Para cada mesa haveria mais de uma mesa. Também, como também a prata para as mesas de prata. Então haveria mesas de ouro e de prata que Davi mandou fazer. E o ouro puro para os garfos, e para as bacias, e para as escudelas, e para as taças de ouro, para cada taça seu peso. Imagine só, taças de ouro. Hoje nós usamos taça de vidro, as mais finas são de cristais, mas aqui as taças eram de ouro, como também taças de prata, não é? Ouro, prata. Para cada taça o seu próprio peso. Iria então ter taças de ouro, de prata, tudo na casa do Senhor. E para o altar do incenso, que é onde se queimava incenso, que era o altar de ouro, ouro purificado. É onde se queimava incenso perante a presença do Senhor, ouro purificado por seu peso, como também o ouro para o modelo do carro, a saber, dos querubins, né? Então era um carro onde estavam os querubins, onde levaria a arca do Senhor, que haviam de estender as asas e cobrir a arca do concerto do Senhor. Os querubins com suas asas que cobriam a arca do concerto do Senhor. Haveria um carro de ouro também que Davi preparou para transportar a arca do Senhor. Verso 19, tudo isso disse Davi por escrito, e me deram a entender por mandato do Senhor, a saber, todas as obras desse risco, tudo que Davi desenhou, planejou. Davi é que se torna um arquiteto de tudo aquilo que ele queria que fosse feito e passa a Salomão. Salomão vai executar, mas o projeto, o plano, o desenho veio de Davi. Isso é interessante, da mesma forma o plano da salvação vem de Deus. Jesus executa, mas o plano da salvação é de Deus. Aqui o plano do templo, da casa, vinha tudo do rei Davi, do pai, e o filho executa. Nós podemos ver um paralelo, uma tipologia aqui da salvação, em Davi desenhar o plano, Cristo executando, né? Ou Deus desenhando o plano e Jesus executando, Davi desenhando o plano e Salomão executando, o filho de Davi. E disse Davi a Salomão, seu filho, esforça-te, de novo, esforça-te, e tem bom ânimo, a mesma coisa que Deus disse a Josué, esforça-te e tem bom ânimo, e faz a obra, esforça-te e tem bom ânimo e faz a obra. Isso aqui é um excelente verso, 1 Crônicas 28, 20, para ministros que estão entrando na obra do ministério. Esforça-te, tem bom ânimo e faz a obra, não temas nem te apavores, porque o Senhor, meu Deus, há de ser contigo. E é isso que nós precisamos, Deus do nosso lado. Não te deixará, nem te desamparará, até que acabes toda a obra do serviço da casa do Senhor. Que verso lindo, 1 Crônicas 28, 20. Esforça-te, número 1. Tem bom ânimo, número 2. Faz a obra, número 3. Não temas, número 4. Não te apavores, número 5. Porque o Senhor, meu Deus, há de ser contigo, número 6. E não te deixará, nem te desamparará, número 7. Até que acabes a obra da casa do Senhor. Número 8. 8 recomendações maravilhosas. Verso 21. Eis aqui tem as turmas dos sacerdotes. 1 Crônicas 24, a turma dos sacerdotes e dos levitas. 1 Crônicas 25, para todo o ministério da casa de Deus. Estão também contigo para toda obra voluntárias, com sabedoria, e toda espécie para todo o ministério, capítulo 26, 27, os porteiros,
os administradores, para também todos os príncipes e todo o povo, para todos os seus mandados. Davi organizou tudo, preparou tudo, a ordem dos sacerdotes, dos levitas, os administradores, os porteiros, os tesoureiros, estava tudo, o desenho, como deveria ser feito, tudo pronto para Salomão edificar. Vamos agora para o último capítulo, capítulo 29 do livro de Crônicas. Novamente, no cânon hebraico, 1ª e 2ª Crônicas é um volume só, mas nas nossas Bíblias, nossa 1ª e 2ª Crônicas, a divisão veio da Septuaginta, que foi a primeira tradução do hebraico para o grego. Então nós temos essa divisão, 2 livros. A divisão se concentra na morte de Davi, aqui no final do capítulo 29 de Crônicas. Vamos então dar as ofertas que Davi, dos príncipes e do povo para a construção do templo, capítulo de número 29. Disse mais o rei Davi a toda a congregação: Salomão, meu filho, o único a quem Deus escolheu, era o escolhido de Deus, é ainda moço e tenro. Salomão talvez tinha aí uns 20 anos, por isso é chamado de moço e tenro. E esta obra é grande, porque não é palácio para homem, senão para o Senhor Deus. Essa casa era uma obra grande, para alguém tão moço, tão tenro fazê-lo, não é? Por isso que Davi preparou tudo. Verso 2, eu, pois, com todas as minhas forças, já tenho preparado para a casa do meu Deus ouro, para as obras de ouro, e prata para as de prata, e cobre para as de cobre, e ferro para as de ferro, e madeira para as de madeira, e pedras sardônicas, e de azingasse, e pedras de ornato, e obra do embutido, e toda a sorte de pedras preciosas, e pedras mármores em abundância. Olha, Davi talvez foi o rei mais rico mesmo. Salomão herdou uma grande riqueza, mas que Davi deixou: ouro, prata, cobre, ferro, pedras preciosas, pedra sardônica, tudo de valor, pedras de mármores, tudo para a obra do Senhor. Verso 3, olha como Davi tinha o coração para dar. E ainda da minha própria vontade, para a casa do meu Deus, o ouro e prata particular que tenho, tudo que Davi tinha, ele teve prazer em dar. Demais eu dou para a casa do meu Deus, afora tudo quanto tenho preparado para a casa do santuário. Que doação tremenda Davi fez. Salomão edificou, mas quem deu o ouro, a prata, o cobre, o ferro, o mármore, as pedras, foi tudo Davi. Davi deu do seu próprio tesouro, além daquilo que os príncipes já haviam dado, tudo aquilo que ele recolheu de despojos dos outros povos, agora ele entrega do seu próprio tesouro, da sua própria vontade. Davi é um homem segundo o coração de Deus, dá e dá com alegria, não é? 1 Crônicas 29. Continuando, verso 4, 3.000 talentos de ouro, meu Deus, é muito ouro. Um talento custa 34 quilos, 3.000, nós vamos ter mais de 10 toneladas de ouro aqui dado. De ouro do Orfir, 7.000 talentos de prata purificada para cobrir as paredes das casas, não é? É muito ouro que Davi deu, mais a prata, para cobrir as paredes da casa, e ouro para os objetos de ouro, e prata para os de prata, e para toda a obra da mão de artifício, tudo que fosse feito, deveria ser feito em ouro e prata. Quem, pois, está disposto a encher a sua mão para oferecer hoje voluntariamente ao Senhor? Além de tudo que ele tinha dado, os 3.000 talentos de ouro, 7.000 talentos de prata, ele ainda fala ao povo: quem mais quer dar? Ele deu o exemplo, ele dando primeiro, não é? Esse é o exemplo do líder. O líder dá primeiro e desafia o povo a dar. Então, quem mais vai dar? Então, o chefe dos pais e os príncipes das tribos de Israel
e os capitães, os milhares da centena, até os capitães da obra do rei voluntariamente contribuíram. Oferta sempre tem que ser voluntária, dada de coração. Eles, quando viram o que Davi fez, todos os chefes, tribos, capitães, todos contribuíram voluntariamente e deram para o serviço da casa de Deus. 5.000 talentos de ouro, além dos 3.000 que Davi tinha dado, o povo ainda deu mais 5.000 talentos de ouro, 10.000 dracmas, 10.000 talentos de prata, além dos 7.000 que Davi já tinha dado, e 18.000 talentos de cobre, e 100.000 talentos de ferro. É muito ferro, é muita prata, muito cobre, muito ouro. Você pode notar que são milhões e milhões de dólares que nós poderíamos calcular entre ouro, prata, cobre, ferro, que foi dado. E os que se acharam com pedras preciosas, além das pedras preciosas, as deram para o tesouro da casa do Senhor, na mão de Jeiel, o gersonita, que era descendente de Gerson, né? Os gersonitas. Verso 9, e o povo se alegrou do que deram voluntariamente, porque com o coração perfeito, voluntariamente deram ao Senhor. Coração perfeito, alma voluntária, oferta voluntária de vontade, deram ao Senhor, e também o rei Davi se alegrou com grande alegria. Por isso que diz que nós devemos contribuir com alegria. Paulo, certamente, ao basear em 2 Coríntios 9:7, que ele diz que nós devemos dar com alegria, ele se baseia em 1 Crônicas 29:9 aqui. Pelo que Davi louvou o Senhor perante os olhos de toda a congregação e disse: Bendito és tu, Senhor, Deus de nosso Pai Israel, de eternidade e a eternidade. Olha o cântico que Davi faz, que Deus é de eternidade a eternidade. Tu é, Senhor, a magnificência, o poder, a honra e a vitória e a majestade, né? Esse aqui é os 5 coisas que Davi atribui a Deus: magnificência, poder, honra, vitória e majestade, porque teu é tudo, quanto há nos céus e na terra. Teu, ó Senhor, é o reino, e tu exaltaste sobre todos como chefe. O reino, o poder e a glória pertencem a Deus. É isso que Jesus ensina no final da oração do Pai Nosso, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. E tu exaltaste sobre todos como chefe. Verso 12. E riquezas e glória vêm diante de ti, e tu dominas sobre tudo. O domínio de Deus é um domínio eterno. E na tua mão, na mão de Deus, há força e poder. E na tua mão está o engrandecer e dar força a tudo. O poder, a força, a glória, vem tudo das mãos de Deus. Verso 13. Agora, pois, ó Deus nosso, graças te damos e louvamos o nome da tua glória. O livro de Crônicas é um livro de gratidão, de louvor a Deus por tudo que Deus fez. Aqui relembra a nova geração que volta, a glória que Deus deu a Davi e ao reino de Israel. E por que eles perderam toda essa glória? Para que eles pudessem entender, essa nova geração, o porquê? Porque se desviaram dos mandamentos do Senhor. Porque quem sou eu e quem é o meu povo que tivéssemos poder para tão voluntariamente darmos semelhantes coisas? Além do ouro que Davi tinha dado, o povo deu, e era muito, porque tudo vem de ti e da tua mão tu damos, não é? Nós, na verdade, o que Davi está dizendo: Deus, nós não damos nada, porque tudo já veio de ti. Foi o Senhor quem nos dá primeiro, não é? Nós só podemos dar porque Ele nos deu primeiro. Verso 15, porque somos estranhos diante de ti e peregrinos como todos os nossos pais. O crente, o servo de Deus, é um verdadeiro peregrino na terra. Estamos aqui de passagem, com todos os nossos pais, como a sombra
são os nossos dias sobre a terra. Davi está no final de sua vida, reconhece que sua vida está se acabando e diz: como sombra são os nossos dias sobre a terra. Uma sombra é algo passageiro, não é? E não há outra esperança. Senhor Deus nosso, toda essa abundância que preparamos, e era abundante mesmo, para te edificar uma casa ao teu santo nome, vem da tua mão e é toda tua. Ou seja, Deus tudo nos dá, nós devemos devolver para Deus. Tudo vem dele, tudo volta para ele. Assim como nossa vida vem dele e volta para ele. Verso 17. E bem sei eu, Deus meu, que tu provas os corações. Deus é o Deus que sonda, prova corações e que da sinceridade te agradas. Eu também na sinceridade do meu coração. Note quantas vezes fala coração, coração perfeito, sinceridade, voluntariedade. Ele vai dizer: eu na sinceridade do meu coração, voluntariamente dei todas essas coisas, deu da sua vontade, e agora, voluntariamente dei todas essas coisas, e agora vi com alegria que o teu povo, que se acha aqui, voluntariamente deu. É assim que nós devemos dar para Deus, voluntariamente. Mas servir a Deus é algo voluntário. Deus não quer nada forçado, mas de voluntariedade. É a nossa vontade de servir e dar. Verso 18, Senhor Deus e nossos pais, Abraão, Isaque e Israel. Aqui não é mencionado Jacó, mas sim Israel. Senhor Deus e Abraão, Isaque e Israel, conserva isso para sempre no intento dos pensamentos do coração do teu povo e encaminha o seu coração para ti. Notou nesse capítulo quantas vezes fala coração? Voluntariedade, é isso que Deus quer. Um coração puro, perfeito, uma obra voluntária. Verso 19, a Salomão, meu filho, dá um coração perfeito. Pena que Salomão não teve tal coração, não é? Para guardar os teus mandamentos e os teus testemunhos e os teus estatutos, e para fazer tudo e para edificar esse palácio que tenho preparado. Salomão, de fato, vai edificar o palácio, a casa de Deus, para Deus, mas não vai ter um coração perfeito. Infelizmente, suas mulheres vão desviar o seu coração. Verso 20, então disse Davi a toda a congregação. Agora ele se dirige a toda a congregação. Agora louvai ao Senhor vosso Deus. Então toda a congregação louvou ao Senhor. Davi era o homem que invocava o louvor, escreveu vários salmos, convida a congregação a louvar ao Senhor, Deus dos seus pais, inclinaram-se e prostraram perante o Senhor e perante o rei. O povo inclinou em adoração, louvou, prostrando-se diante do Senhor e diante do rei. Verso 21, e ao outro dia, já é um novo dia, sacrificaram ao Senhor sacrifícios e oferecer holocausto ao Senhor. Olha que grande holocausto, 1000 bezerros. É muito bezerro para se oferecer, não é? Uma manada inteira de bezerros, 1000 bezerros, 1000 carneiros, 1000 cordeiros. Nós temos aqui 3000 animais oferecidos ao Senhor. 1000 bezerros, 1000 carneiros, 1000 cordeiros, com as suas libações, sacrifício e abundância por todo Israel. 3000 animais oferecidos ao Senhor no outro dia. E comeram e beberam naquele dia perante o Senhor com grande gozo. E segunda vez fizeram rei a Salomão. Quer dizer, Salomão é feito 2 vezes rei. Uma que Davi já tinha proclamado, outra nesse grande holocausto que fizeram. Né? Uma vez, quando Davi diz, manda Salomão montar, e já proclamou rei, mas agora nesse grande holocausto, nessa grande festa, fizeram rei, segunda vez, a Salomão, filho de Davi, e ungiram ao Senhor, Salomão é ungido
por guia e a Zadok por sacerdote. Zadok aqui aparece como fiel, não é? Abiatar ficou do lado de Adonias, mas Zadok aparece como fiel sacerdote durante o reinado de Salomão. Verso 23, Davi ainda não tinha morrido, mas já vão fazer Salomão assentar sobre o seu trono. Assim Salomão se assentou no trono do Senhor, rei em lugar de Davi. Interessante, não é? Essa passagem, porque me lembra a passagem de Apocalipse, que Jesus diz assim: quem vencer se assentar-se-á no meu trono, assim como eu venci e me assentei no trono de meu Pai. Essa passagem é tipológica, nos mostra a vitória de Cristo ao chegar no céu, se assentando no trono do Pai, e aqui Salomão se assenta no trono de Davi, seu pai, mesmo que seu pai ainda vivo, não é? Assim Salomão se assentou no trono do Senhor, rei em lugar de Davi, seu pai, e prosperou, e todo Israel lhe deu ouvidos. Salomão era jovem, bem jovem ainda, mas se assenta no trono de Davi, seu pai, e o melhor de tudo, todo Israel vai lhe dar ouvidos, não é? Vão ouvir o que Salomão fala. Então Davi, ainda em vida, pôde ver o seu filho proclamado rei, se assentando sobre o trono, e todo Israel ainda o vendo, Salomão como um rei no lugar do seu pai. Verso 24, e todos os príncipes, e os grandes, e até todos os filhos do rei Davi, que não eram poucos, se submeteram ao rei Salomão. Mesmo os mais velhos se submeteram ao rei Salomão. Salomão é o novo rei, aqui no lugar de Davi, seu pai, não é? O filho de Davi que reina agora. Como Jesus foi várias vezes proclamado como filho de Davi. E o Senhor magnificou a Salomão grandissimamente. Note, quem deu grandeza a Salomão foi o próprio Senhor, perante os olhos de todo Israel. Deus fazia com que o rei achasse graça perante os olhos de todo Israel, e deu-lhe majestade real, qual antes dele não teve nenhum rei em Israel. Nem mesmo Davi, com todo o seu reino, né, teve a mesma glória, porque Salomão herdou tudo aquilo que Davi deixou para ele. E Deus o exaltou e lhe deu majestade real, que antes dele não teve nenhum rei em Israel. Não houve muitos reis antes de Salomão, né, Davi seu pai e Saul, mas antes dele não teve nenhum rei, e depois dele também não. Ora, Davi, filho de Jessé, reinou sobre todo Israel. Voltando a falar, o reinado de Davi, e foram os dias que reinou sobre Israel 40 anos. Em Hebrom, reinou 7 anos, e em Jerusalém, 33 anos. 33 anos em Jerusalém, 7 anos em Hebrom, algumas traduções de 7 anos, 6 meses. Davi reinou 40 anos, 6 meses. Foi o total que ele reinou. Aqui em Crônicas menciona 40 anos, né? Reinou 7 anos em Jerusalém, reinou 33 em todo Israel e morreu. Morreu o rei Davi. O livro de Crônicas termina com a morte de Davi, assim como os evangelhos também terminam com a morte e ressurreição de Jesus, não é? E morreu numa boa velhice, cheio de dias. Davi tinha pelo menos 70 anos quando morre. Riquezas e glória. Que maravilha. Davi morre cheio de dias, riquezas e glória. Nós sabemos que a riqueza era muito grande e glória. E Salomão, seu filho, reinou em seu lugar. É isso que é a água divisora entre 1 Crônica e 2, a morte de Davi. E agora, em 2 Crônica, nós vamos ver o reinado de Salomão e dos demais reis que virão na casa de Davi. Os atos, pois, do rei Davi, assim como os primeiros, como os últimos, eis que estão escritos nas crônicas de Samuel. Exato, nas crônicas de Samuel. O livro de Samuel é também chamado de crônicas aqui pelo cronista,
Na verdade, você pode ler 2 Samuel, não é? Até o erro, Davi, o pecado, Davi está tudo lá. O vidente, e nas crônicas dos profetas Natã, nós não temos as crônicas do profeta Natã, alguns aqui que quem terminou o livro de Samuel foi Natã, o vidente, e nas crônicas de Gade, o vidente. Talvez as crônicas de Samuel, 2 Samuel, porque Samuel já tinha morrido, não é? Então quem escreve, então é Gade e Natã, o vidente, juntamente com todo o seu reino, o seu poder e os tempos que passaram sobre ele, e sobre todo Israel, e sobre todos os reinos daquelas terras. E assim nós concluímos mais um comentário. O 13º livro do Antigo Testamento, na ordem que se encontra no nosso cânon, termina com a morte de Davi, todo o seu reinado, toda a sua glória. Note que o cronista nunca, jamais menciona o pecado de Davi com Bet-Sabá. Não é, para ele não é importante isso, apesar que nós encontramos a história no livro de 2 Samuel, capítulo 11, mas Davi é o rei modelo, vai servir como rei modelo no livro de 2 Crônicas, onde nós vamos cobrir de Salomão até Zedequias, que foi o último rei, antes da deportação para a Babilônia. 2 Crônicas, que será o próximo livro, é também a conclusão do cânon hebraico, o último livro do cânon hebraico é 2 Crônicas. Volte então para ver o comentário da introdução do livro de 2 Crônicas e o nosso comentário do livro de Crônicas, capítulo por capítulo. 2 Crônicas tem 36 capítulos, 822 versos. Apesar de ter mais capítulos que primeira, tem menos versos, não é? Nós vamos estudar então 2 Crônicas. Volte então para estudar conosco. Que Deus te abençoe, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus seja contigo, o amor de Deus, nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo. Quem esteve convosco, pastor Eugênio Piacentini, coloque o sinal aí de joinha, ajude-nos a divulgar o nosso canal. Esse é o único canal no YouTube que comenta para você a Bíblia, capítulo por capítulo, verso por verso. Deus te abençoe ricamente em Cristo Jesus. Amém.